não sei se vocês se recordam, quando o Jardel foi candidato, acho que Opa, sim. tem uma entrevista dele, tu é de esquerda ou de direita? Ele responde, não, eu sou de cabeça, eu vou de cabeça. Olá, o episódio do Freecast! Terça-feira, sempre ao meio-dia, um episódio do Freecast no seu Spotify. Hoje o nosso papo começa na Twittercracia, a tal da polarização, e vá saber por quais caminhos iremos caminhar. Aqui é o New Show e eu sou do tempo que ser liberal nos costumes significava outra coisa. Fala patrão, fala galáctico, aqui é @Doug. Não importa o quanto tente, você sozinho não pode mudar o mundo, mas este é o lado bonito do mundo. Salve galera, eu sou o Melo, e sabendo que 5 bilhões de pessoas no mundo têm acesso à internet e que dessas 3,5 bilhões usa redes sociais, eu cheguei à conclusão que Thanos tinha razão. Se eliminasse só essa metade, o mundo seria muito melhor. Genocida! Começamos bem. Bom, meu nome é Bruno Melo, né? Eu sou professor de Ciência Política aqui na Universidade Estadual do Piauí, mas tenho toda a minha formação aí na Federal do Rio Grande do Sul, né? Com graduação, mestrado, doutorado. E vamos conversar um pouquinho aí sobre essa tal de Twittercracia, né? Sobre esse impacto de redes sociais, sobre a democracia, sobre como as pessoas encaram, enfim, as instituições, especialmente aqui olhando pro caso brasileiro, né? E primeiramente hoje é Guilherme e Bruno, tá, galera? Vamos entrar nesse acordo aí, senão vai dar problema. Vai bugar a audiência. Bom, descubra se vai ter Copa lá no @InstaFreecast e mande para e-mail do Freecast @gmail.com a história do dia em que o gigante acordou. Bom, senhores, aqui nós temos um... Vai estudar. Vai estudar. Baita fanfic assim. Senhores, aqui temos um cientista político, o doutor Bruno aí, né? O nosso professor da UEP. É o UEP, né? É o ESP. Puxa vida. O UEP seria bem mais trend, mas tá bom, deixa a galera, né? Tá cedendo o seu tempo, então vamos tratar de aproveitar o tempo, né? Seguinte, vamos começar pelo menino Bruno aí, né? Assim, ó, eu vejo muita gente discutindo sobre novas formas de votar e sobre como ligar melhor o governo e os governados, né? Só que o tema da era da informação, o que é verdade, o que é narrativa, o que é propaganda, acaba meio que dominando o debate público, né? Seria esse o grande tema da ciência política hoje? E se não, qual que seria? O que é o tema hoje da ciência política? Olha, esse é um dos temas fundamentais, assim, que tem sido trabalhados ultimamente na ciência política, né? Porque justamente é uma, digamos assim, é uma nova forma, mas entre aspas, né, de se encarar a política, porque no final das contas, o que as redes sociais também têm feito em grande medida digamos assim, trazer para a superfície algumas coisas que ficam mais guardadas, ou que ficavam mais guardadas, né? Quando nós não tínhamos esse fenômeno, essa interatividade toda. Então, justamente pela criação de bolhas de opinião, por certos reforços positivos que vão surgindo também, né, para as pessoas que vão encontrando, né, pessoas que vão pensando parecido, que vão lá e aplaudem determinada opinião que em outros momentos... Porque não tem nenhuma novidade sendo dita nessas bolhas, né? Essas ideias já estavam por aí. Exatamente, né? Essa é a grande questão. Nós tínhamos aí até um certo período de tempo uma questão assim, que as pessoas elas ficavam tímidas, né, um pouco envergonhadas de manifestar certas posições políticas, né? Então, coisas que uns anos atrás se falava, não, que se vê lá na Deep Web, hoje a gente vê na superfície mesmo, né? Nas redes sociais, tu olha no Twitter, tu olha no Facebook, e tu vê no WhatsApp, principalmente, né? E tu vê as coisas as mais diversas, assim, e inacreditáveis mesmo, né? Agora no Telegram. Políticas. Também. Então, acho que o grande... Telegram é horrível. Eu não tive o prazer de entrar no Telegram até hoje. Não, Então, a grande questão é essa, né? Se fala hoje na internet, né, como esse fenômeno, e a ciência política, ela vem também nessa toada, né? Tentando entender, tentando compreender esses fenômenos que vêm ocorrendo, né? Daqui a pouco a gente pode até falar, né, de um autor, por exemplo, Bernard Manin, que vai falando dessas reinvenções, né, desses desenvolvimentos da democracia, que chegaria ali a uma democracia de público, que é uma democracia na qual o papel da pessoa, do político, né, do orador na política seria mais importante, seria fundamental,
muito maior do que questões programáticas, questões partidárias, e aí hoje com as redes sociais talvez isso fique ainda mais forte, né? Ainda mais aflorado. Isso meio que viabiliza a ala cirista do Brasil que quer votar no tal do livro, né? É complicado. Não. Falar de racionalização da política nesse ambiente que é tão permeado por paixões é muito difícil, em qualquer sentido. Sobre as bolhas, é que agora com a ocorrência da guerra na Ucrânia, né, eu observei um fenômeno muito curioso, é que os dois opostos parece que estão se concordando, mesmo que seja por motivos diferentes. Por exemplo, na extrema esquerda, eu vejo no Twitter eles concordando com a invasão russa, porque eles estão atacando o imperialismo americano, o invasionismo da OTAN, e na extrema direita eu vejo que eles estão concordando com Putin, porque ele está atacando o bundamolismo do Ocidente. E daí eu acho que aquela ferradura pode me explicar melhor, aquela ferradura de não sei o que diz que os extremos estão próximos. Me explica a ferradura de não sei o que. A ferradura do não sei o que. Não é ferradura, sei lá. É mais ou menos essa a ideia, né, que se traz, porque a gente costuma pensar, né, o espectro político, né, a régua política como algo reto, né, indo da esquerda, da extrema esquerda até a extrema direita. Então há pensadores, né, pesquisadores que vão falar nesse efeito de ferradura, ou seja, seria torta como uma ferradura em que os extremos eles ficam ali mais ou menos próximos. Isso vai muito na questão também, vai muito em diálogo com certas... essa expressão vai ficando meio sujada, né? Mas certas narrativas que vão surgindo, tanto na esquerda quanto na direita. Na direita existe ainda na extrema direita, né, para ser mais preciso e justo, essa necessidade permanente, né, de alinhamento, principalmente com o que o governo brasileiro manifesta. Acho que isso também tem um impacto nesse sentido, né? Então, como, né, houve aí uma demonstração de certo alinhamento do Bolsonaro com o governo da Rússia nessa questão, enfim, eu acho que isso também acaba impactando, e aí se buscam formas, né, de tentar justificar, porque se a gente for ver, inclusive, boa parte, né, desse espectro da extrema-direita brasileira, ela tá ali até pouco tempo falava, né, em ucranizar o Brasil, usava a Ucrânia como tinha esse mote aí. Exatamente. Os copinhos de leite, né, que apareceu nas redes sociais, aquela coisa toda. Então, aí a gente vai vendo, né, como essas narrativas elas vão se ajustando ali a determinadas situações, determinadas, sei lá, demandas, né? É que me parece que o pessoal pega o que aparece na narrativa e molda ela de acordo com aquilo que ela já acredita previamente e vai defendendo os pontos que se alinham com aquilo que ela já estava convivendo e entendendo dentro da sua própria bolha, né? E ignora as outras partes para fazer sentido a narrativa dela, né? Então eu acho que o pessoal ainda tá... O pessoal teima em se manter dentro da bolha e não ouvir o diferente, não pensar. Quer um exemplo de como essas narrativas elas meio que se ajustam às conveniências? Vamos pegar assim alguns dos discursos mais treslocados, digamos assim, de uma extrema-direita, tá? Um dos argumentos centrais dessa extrema-direita é que basicamente o mundo todo é comunista, né? Então o globalismo, né? As grandes empresas, tudo é comunista no final das contas, né? Ponto 1. Ponto 2. Mas quando eles vão chegar para xingar alguém, para falar que alguém é esquerdista, não sei o que eles dizem? Vai para Cuba, vai para Venezuela. Ou seja, para esse caso aí, né, de ajuste de narrativa, aí já não é mais o mundo inteiro, é aquela coisa bem específica, né? Vai para Cuba, vai para Venezuela. Poderia dizer, né, se o mundo todo é comunista, vai para França, vai para Alemanha, enfim. Mas acaba havendo justamente isso, né? Para algumas conveniências é comunista. O grande desafio intelectual de quem compra o pacote do que seria o brasileiro direitista contemporâneo seria conseguir conciliar queremos um padrão de vida do americano médio, né? Mas ao mesmo tempo a gente não quer a agenda global, por exemplo, de meio ambiente. A gente quer que algumas questões a gente quer se isolar e outras questões a gente quer ser o mais globalizado possível, a gente quer ter o iPhone novo, mas também a gente tem um certo eu compro certos pedaços do teu pacote, né? Não me venha com tudo, porque certas coisas eu não vou querer, né? E na medida que eu acabo comprando tudo, tu vê uma situação que, por exemplo, e a internet ajuda a arquivar certas coisas, né? Que o próprio Biden tá sendo vítima disso, porque ele viveu o suficiente para ter no passado político dele, tendo declarações que hoje contrariam exatamente o que ele tá falando a respeito da relação com a Rússia e de como ela poderia atacar a OTAN, né? Então tu acaba tendo que mudar a conveniência, só que tu, pessoa física, sujeito, tu não pode comprar esses pacotes porque tu acaba, né, te destruindo
contato socialmente com as pessoas, assim, né? Tu não consegue virar um soldado de uma ala política, assim, na tua vida normal, né? E dependendo, o cara acaba até, tipo, dependendo do que tu fala, as pessoas já te julgam de um jeito ou de outro. Se tu fala A, já fala, não, tu é direitista, sei lá. Tu fala outra coisa, não, tu é esquerdista, tu é comunista, que não sei o quê. E, na real, as pessoas, elas não param pra ver que, no geral, as pessoas, elas acabam muito mais em cima do muro do que caindo de um lado ou pro outro. Ela não né? para pra ver quando que certas palavras que ela tá falando entraram no vocabulário dela. Né? Quando é que a pessoa começou a falar petista, né? A fulano sei lá, Manuela Dávila é petista. Tipo, onde é que entrou esse negócio do petista com a pessoa e certo, né? Quando que entrou? A pessoa não repara nisso, que ela não falava disso antigamente, né? O que eu ouvia durante as eleições americanas, as duas últimas, de alguém falando coisa de Trump, Hillary, Biden e tal. Daí alguém ia lá responder, não sei o que, vai me impactar, não sei o que, e alguém ia lá e retrucava. Vai te impactar no quê, meu? Tu mora em Cachoeirinha. Tem isso. Né? Um ponto que vocês tocaram aí, que eu acho que é interessante, no que diz respeito, assim, a quando as pessoas, elas estão em posições extremas, então tudo tu vai ser rotulado. E nas redes sociais, isso é a coisa mais fácil de se fazer, colar uma etiqueta na testa do amiguinho, né? Então, tu tens aquela coisa típica, né? Para certas pessoas, tudo que tu disser vai ser de direita, para outras, tudo que tu disser vai ser de esquerda. E aí, sobre isso, tem um texto que eu gosto muito do professor Wilson Gomes, lá da Federal da Bahia, que ele vai falar um pouco dessas percepções que as pessoas têm, né, no espectro político. E aí uma analogia que eu gosto também de utilizar nas aulas, enfim, para falar com os meus alunos, para tentar descrever isso, nesse cenário, né, que a gente fala de polarização, de acirramento de posições políticas, uma boa parcela, né, das pessoas acaba se radicalizando. Se radicalizando, elas vão, de alguma maneira, se extremizando. E a polarização, ela acaba gerando nas pessoas essa sensação de que tá tudo contra elas, seja na direita, seja na esquerda. E aí o exemplo que eu dou, né, que eu costumo dar para os meus alunos pensa de novo, né, na tal da régua. Te coloca no extremo da direita dessa régua. Tudo que tu olhar à tua esquerda, por mais a direita que esteja da régua, de uma maneira geral, tudo para ti vai ser de esquerda. Tudo para ti vai ser comunista. Do mesmo modo, se eu tô lá no outro extremo da régua, lá na esquerda, tudo que eu olhar para mim é direita, por mais que esteja na esquerda da régua, de forma geral, para mim vai ser tudo direita. Vai estar à minha direita. Né? Nós tínhamos, uns anos atrás, o site do PCO, né, do Partido da Causa Operária, e eu me lembro de uma coisa que me chamou muito atenção. O perfil deles ultimamente tá bem louco, né? Demais. E era assim, eles tinham a régua ideológica no site do PCO, né? Aí, claro, o PCO era a esquerda, tá? Verdadeira esquerda. O PSTU era centro e o PT era direita. E eu acho que essa é uma ótima forma de mostrar como essas coisas se extremizam. Da mesma forma, né, na extrema direita, tu tem pessoas que olham nas redes sociais, elas vão dizer que o Sérgio Moro, por exemplo, é um cara de esquerda. Vão dizer que o Deltan Dallagnol é um cara de esquerda. Então é essa coisa, tu te extremiza, tu te coloca numa posição extrema e tudo que tu olhar pro teu lado vai estar desalinhado, né? Vai estar estar à tua esquerda vira pra ti estar à esquerda. Estar à tua direita vai virar estar à direita. Né? Não, e isso aí... Jornal O Povo, 8 de fevereiro de 2022. Partido da Causa Operária sai em defesa de Monark. Puta que pariu! 28 de fevereiro, PCO convoca ato de apoio para a Rússia e gera polêmica. Meu Deus. Não, mas isso que o Bruno tava falando das questões do... Quanto mais à esquerda ou mais à direita, quanto mais no extremo, mais... eu até esqueci qual é a palavra que ele usou agora. Mas eu vou usar alienada, a pessoa vai ficando naquele ponto, fica mais... Isso nas redes sociais é muito contribuição do algoritmo também, né? Que quanto mais tu vai curtindo ou interagindo com aquele assunto, mais ele vai te jogando aquilo de volta, né? A gente comentou isso no episódio lá do Dilema das Redes e acaba sempre voltando porque é muito verdade, né? Acaba influenciando muito o comportamento, né? E mostrando também o poder que as redes sociais acabam tendo, né? É muito mais fácil tu recomendar tu recomendar conteúdo pra um cara que tu, né? O cara segue esses influenciadores aqui, fechou. Eu já sei exatamente o pacote que eu vou mandar, né? O que vai e reforça, é muito mais fácil, né? O algoritmo, querendo ou não, ele acaba sendo meio reproduzindo
público médio, né? O que dá o pico no gráfico ali, né? Que o pessoal vai muito numa direção mais fácil, né? Daí tu vai pegar manifestações mais ponderadas, uma coisa assim, isso aí não dá, não gera buzz, né? Mas, hein, as eleições de 2014 já começou a ser influenciado pelo algoritmo? Ou só de fato de 2018 foi? Não, 2014 nós já tínhamos ali um processo de certa radicalização política, né? Então já foi uma eleição bem conturbada em relação a essas questões, assim, de polarização política, já do uso da internet, né? Vinha naquela onda das manifestações de 2013. Vem pra rua. Exatamente. Então, Nossa, aqueles 20 centavos hoje. Meu amigo, esfaquearam o fuleco no mercado público. E as coisas se transformaram ali naquelas manifestações de uma forma muito veloz, né? Então eram manifestações inicialmente de esquerda ali, pontuais, né? Com um caráter até partidário, né? Com partidos participando e tal. E muito rapidamente virou uma coisa assim, que tava o Arnaldo Jabor defendendo, a Ana Maria Braga com o Louro José, aquela coisa, né? Do gigante acordou, o gigante despertou, e aí expulsão até virar propaganda de carro. Exatamente. É uma loucura. Não, mas a força só complementando essa questão da força das redes sociais nos movimentos, né? A gente já conseguia observar ali em 2014, acho que foi uma consequência de certa forma, porque pode ter inspirado de alguma forma, que teve os protestos da Primavera Árabe também, né? Que foram todos movimentados via redes sociais, né? Foi tudo num grande evento, assim, no Facebook começou. Foi no Facebook começou Primavera Árabe. Eu acho que mais no Twitter, né? Isso. Que o cara botou. Eu não me recordo Eu acho disso. que foi mais no Twitter. Não, eu tive uma aula na faculdade que era de cultura digital, que a gente, o primeiro ponto de estudo na cadeira foi justamente essa parte da Primavera Árabe. Mas assim, ó, a questão ali eu vejo desde que, sei lá, a primeira eleição do Obama ali já se falava muito em presença de rede social, né? E sempre a próxima parece que o pessoal fica com uma expectativa, né? Ah, não, agora é a eleição do Facebook, agora é a eleição do Twitter, agora é a eleição dos robôs, agora é a eleição não sei o que. A gente parece que tá numa progressão de que a qualquer momento a gente acha que pode perder o controle, né? Só que o quanto será que a educação realmente, no caso, tipo, não, eu tenho uma educação, quem é manipulado é o povo burro e não sei o que. Tem sempre esse papo. O quanto... Quem é manipulado e quem assiste a Globo. Quem assiste o povo não é bobo, fora a Rede Globo. Aí, o quanto é real e o quanto não é bobagem essa coisa de que educação afeta alguma coisa, porque tu vê gente muito bem instruída caindo em fake news e sendo influenciado e influenciando mais gente, né? Tem imunidade pra isso? O que é possível, assim, em termos de se pensar instituições, sei lá? Olha, eu acho que assim, isso passa por um processo de educação, mas não só de educação formal, né? Não só... A diploma, né? Não só simplesmente os anos de estudo, essa coisa toda, mas de uma educação que seja mais voltada, mais direcionada a esses valores democráticos, valores de tolerância, valores de pluralidade, né? De uma sociedade aberta, de uma sociedade plural. Então passa muito por isso. E não é um processo simples, não é um processo que vai se dar do dia para a noite. Essas questões, né, culturais que nós temos, elas dificilmente elas se modificariam assim de uma forma muito rápida, né? É uma questão que pode ser até entre gerações. Talvez essas gerações que estejam aqui nem vivenciem isso se nós nos direcionarmos a uma coisa mais voltada para um ambiente mais saudável, né, mais democrático nesse sentido. Então são mudanças assim, a longo prazo sendo fomentadas por esse processo educativo e que passam também por essa compreensão mais ampla, ao meu ver, da própria noção de democracia, né? Democracia hoje, muitos conceitos, não só democracia, isso eu acho que é uma coisa que é importante a gente pontuar. Muitos conceitos hoje, eles são distorcidos, da mesma forma, né, como a gente vinha falando, pelas conveniências de narrativa. Então, democracia é um deles. Às vezes existe a confusão de que a democracia é simplesmente, a maioria decide e pronto, acabou. Só isso não é democracia. É importante, né, que haja uma decisão democrática, com as pessoas votando, elegendo, né, que a maioria tenha suas vontades ali representadas, mas democracia é muito mais do que isso. Tu vai ter autores, né, mais contemporâneos que vão trabalhar a democracia no sentido de, para falar em democracia, a gente tem que falar de uma sociedade plural, uma sociedade em que as pessoas tenham liberdade de associação,
associação, né, liberdade de expressão, de opinião, que os grupos minoritários sejam respeitados. Então, uma coisa que muitas vezes acontece, né, é de dizer, não, as minorias têm que aceitar e se curvar às maiorias. Isso não é um valor democrático, isso é um valor autoritário, inclusive, porque uma democracia do Estado democrático de direito e liberal que nós temos, seria uma democracia justamente de aceitação e de representatividade também desses grupos minoritários, né? É uma sociedade plural, é uma sociedade cada vez mais complexa, com diferenças cada vez maiores, né, que se cruzam entre si. Então, democracia é um desses conceitos, liberdade é outro conceito que tem sido extremamente distorcido, assim, sabe? Como se fosse um valor ilimitado, como se fosse um valor acima de todo e qualquer valor. E aí, se a gente pensar em extremizar, né? Não, se eu tenho que ter a liberdade individual acima de tudo, né? O que impede uma pessoa, então, de entrar numa padaria e baixar as calças, por exemplo? É a liberdade. Estão ferindo, estão agredindo a liberdade daquela pessoa. É óbvio, né? A gente tem que falar de liberdades, mas que elas têm também certas limitações. Isso é uma demanda de uma sociedade civilizada, né? De um ambiente civilizado em que as pessoas se respeitem. Então, alguns desses conceitos, eles acabam sendo, como eu falei, né? Muito distorcidos, assim, e retrabalhados e ressignificados de acordo com certas conveniências políticas. E tu não pensa, por exemplo, essas questões como a da liberdade, não é algo que não teria um método pra fazer com que isso seja entendido, né? Porque, pelo menos, imagina, né? Se cada um for pensar na sua liberdade numa situação de guerra, numa situação como a gente passou da pandemia e passa ainda, né? De precisar de um comportamento coletivo, né? Determinadas soluções precisam de um comportamento coletivo, não adianta, né? Tu imagina se fosse uma doença um pouco mais mortal, né? Não teria freio algum, né? Na medida, que nem aquele papo que seguido tá Londres sendo bombardeada pelos nazistas lá, daí tinha a orientação, né? Desligar as luzes e tal, pros aviões, pra dificultar o trabalho dos aviões. Não, eu vou acender minha luz, né? Não, né? Não funciona, né? E como é que se bota isso? Também, mas essa questão aí da liberdade, se eu tiver na minha casa, na minha propriedade privada, como eles gostam de falar, e quiser dar tiro na parede. Sim, mas é isso que é questão. Nunca tu tá numa bolha, né? O teu vizinho vai estar ouvindo tu tirotear pra tudo que é lado, né? Essa que é a questão, né? Tu nunca tá... essa lenda do minha terra, minhas leis, nunca vingou, né? E outra, tu vai saber que o teu vizinho dá tiro toda hora, né? Tem todas essas questões, né? Não é muito mais complicado que isso, né? É essa noção que eu acho difícil, a cultura mesmo, as pessoas com o tempo, com o trabalho, com o conversar, com o produzir e tal, isso aí meio que introjetando no comportamento e algumas gerações, eu não vejo como se for como um caminhar normal da história, sabe? Não, mas até a liberdade ela acaba tendo que ter um limite, né? Porque a gente precisa viver em sociedade, porque senão a gente vai virar um bando de bárbaro aí, né? Porque sem as normas, sem alguma coisa... civilizados, vamos parar pra pensar. Isso é verdade. A maneira deles, mas eram, né? Mas a gente precisa ter um limite para as coisas, porque senão vira um horror. Não existe sociedade, né? Acaba, porque as pessoas fazendo o que quiserem o tempo inteiro, olha, a gente já tem mais do que provas suficientes para saber que o ser humano não é um ser bonzinho e fofinho e que vai ficar de boinhas ali vendo os outros prosperarem, não é mesmo? Beleza, mas aí tu tem essa constatação e ao mesmo tempo tu vê que existe um movimento forte no mundo de, por exemplo, de anarcocapitalismo. Disse, não, menos Estado, menos regras, menos tudo, porque vai funcionar melhor. Não, zero Estado, né? Anarcocapitalismo. Não, exatamente, zero Estado, mas daí tem as gradações, né? Mas por exemplo, os Elon Musk da vida lá, né? Compre bitcoins, né? É a solução pra tudo, né? Criptomoedas, foguete, eu resolvo a questão com o Putin lá. É meio que, tipo, cada um na sua ilha, né? Mas tem um pessoal que resolve tudo também, só que daí tomando um foguete, né? Tá bom. Ué. Mas nessa questão ainda da polarização, né? Essa polarização que a gente vive, ela tá muito similar ao que ocorreu lá aproveitando que tu falou também do nazismo lá, remontando a Segunda Guerra, é um processo que aconteceu antes ali também de estourar a guerra, né? Então isso me leva àquela pergunta, né, de que... A pergunta não, aquela constatação de que até a história é meio cíclica, né? O que pode nos deixar meio com medo aí do que pode vir. E o
que nos leva a essas situações, né, é muitas vezes aquele fomento ao longo do tempo de insatisfações por parte da população, aquelas coisas que vão ficando represadas e acabam estourando numa negação de tudo, né, numa negação da política, das instituições, vamos com esse cara aqui, porque esse cara aqui vai resolver. Tem que acabar com tudo que está aí. Exatamente. E aí a gente veio, né, nessa onda, né, desde 2013, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas que vem nessa toada, aí vem Lava Jato, e aí tudo isso vai levando a um processo, assim, de negação da política, né, de rejeitar a própria política em si, e a política em si. Essa coisa do tem que explodir o Congresso, esse papo, né, tá meio que aí a coisa, né? Mas não vai muito chegar nesse ponto, tipo, tu vem numa boa fase, e daí começa a piorar as coisas, e daí chega nesse ponto emoji, e depois aí começa a melhorar e volta tudo de novo. Não chega um momento que não tem como barrar mais isso. Eu acho que com as redes sociais isso fica ainda mais aflorado, né? Essa coisa rebelde, né? De querer arrebentar com tudo e tal. É uma coisa que acontece, e o capitalismo ele se caracteriza muito por isso, né? Ele tem momentos de crise, aí vem momentos de afrouxamento dessa crise, né? Que se dá ali certas concessões para que os trabalhadores, de uma forma geral, fiquem mais satisfeitos, né? Mais, entre aspas, dóceis, e aí vem se estica de novo a corda, e aí ele vai vivendo desses ciclos, né? Ciclos críticos. Mas agora o que nós temos que nós temos políticos, nós temos lideranças políticas que vão surgindo e tentando corroer essa democracia por dentro. Então, até essa capacidade de controlar, né, essa fúria, de controlar essas insatisfações por parte da democracia, né, como regime das suas instituições, acaba ficando, um pouco comprometidos, porque é isso, né? Vem essa onda de insatisfação, de desconfiança com tudo, né? Aí tudo é ruim, os partidos são ruins, o Congresso é ruim, o presidente é ruim, aí a Rede Globo é ruim, e aí, bom, quando nada presta, qualquer solução acaba se tornando aceitável, viável nesse sentido, né? Uma situação quase que de desespero que vai surgindo. E aí, a gente olha, né, questões midiáticas hoje, por que as pessoas caem nessas balelinhas que vão surgindo no WhatsApp, né? Os leitores de manchete e tal. Vem num ciclo de desconfiança generalizado. E aí, nesse contexto em que não se confia em nada, justamente, aí qualquer coisa passa a ser aceita como verdade. E aí, hoje, nós temos quase que um supermercado nas redes sociais de narrativas, de verdades absolutas que são vendidas. Então, tu escolhe o que tu quer que seja verdade naquela realidade que tu criou, que a tua bolha criou. Então, se a minha realidade é que tá tudo maravilhoso, eu vou comprar esse pacote aqui, eu vou aceitar todas as notícias que me chegam, as que são convenientes, e vou refutar todas as que são inconvenientes para aquilo que eu penso, né? Para aquela posição que, de repente, eu tô colocado ali nesse ambiente político, né? É muito complicado. Mas a mídia olha só, tem uma culpa nisso aí, porque às vezes tem uns clickbait brabo que eles lançam. Eu não acho que só a mídia, mas eu acho que também a nossa própria necessidade de um salvador. Porque se tu parar para analisar a nossa cultura mesmo, a sociedade no geral, e não digo exclusivamente o Brasil, a humanidade, ela tem sempre aquela necessidade de um salvador. Inclusive é daí que surge, principalmente, né, as religiões e tal. Então, onde a gente tem lá, no caso, um Jesus Cristo, que era o nosso salvador, o Messias, né? E isso vem ao longo da história sempre em outras figuras. Então, se elege um inimigo, e quando tu tem um inimigo em comum, é muito mais fácil de tu trazer aliados pra ti, né? Pra, tipo, no caso, por exemplo, quando existia não, porque ainda existe, mas quando houve, né, o Holocausto lá durante a Segunda Guerra, era muito fácil de ter um inimigo comum, que era Hitler. E agora, nesse ano, com essa questão da guerra lá da Rússia e da Ucrânia, elegendo Putin também como um inimigo, fica mais fácil de alinhar uma posição, né? É a mesma coisa o comunismo, né? É usado como o inimigo, né? Como se houvesse a mínima possibilidade de alguém estar planejando e se organizando para instaurar o comunismo no Brasil real oficial, né? Aliás, sobre o comunismo, ô Bruno, explica pra nós assim, o comunismo, o que é esse vilão terrível que nos assola? Olha, se a gente for falar em termos do que o Marx, por exemplo, definiu como comunismo, para princípio de conversa ele nem chegou a existir, né? O que se define o comunismo, e aí a gente entra mais uma vez, né? Não lembro quem foi que falou da questão da ferradura, como há uma aproximação. Porque o comunismo em si, o que seria? Seria a ausência do Estado, seria a destruição e a ausência do Estado, aí com todos os trabalhadores ali, cooperando entre si e tal, se autogerindo, mas sem a necessidade de um
Estado. E aí, para a gente entender, né, o que seria essa chegada ao comunismo, uma primeira noção, uma primeira ideia que é interessante a gente ter para o Marx, o Estado, né, o governo, tá? O Estado vai ter esse papel de defender uma classe social específica, que é de defender a classe dominante. Então ele não tem esse papel neutro, né, que nós às vezes costumamos atribuir. Não, o Estado é algo que está por cima de todos, né? E aí gerindo esses conflitos. Não, Marx vai dizer, não, o Estado ele usa até a expressão, o balcão de negócios da burguesia. Tá? Então o Estado ele não é uma coisa boa. E aí ele vai dizer, bom, um processo de chegada, né, de destruição do capitalismo, de chegada ao comunismo seria um desgaste absoluto do capitalismo. Essas classes operárias, no caso, né, o proletariado que ele define, chegaria ao poder, chegaria ao Estado, e aí por dentro iria se fazendo essa revolução, né? E aí nós teríamos um primeiro momento de eliminação das classes sociais, ou seja, progressivamente se chegando, né, por meio daquela fase de transição, que seria o socialismo, se acabando com essas relações de classe, de dominação de uma classe sobre a outra, até que chegasse um momento em que não houvesse mais classe social, né? Que todos estivessem ali mais ou menos parelhos dentro dessa sociedade. E aí, bom, se a gente vai pensar lá no início, né, o Estado é um instrumento de dominação de classe sobre classe. Se eu não tenho mais classe social, eu não tenho mais a necessidade do Estado, nessa perspectiva marxista. E aí o comunismo seria essa fase florida, linda, né, que o Marx colocaria, em que, bom, que os trabalhadores trabalham quando podem, recebem de acordo com suas necessidades e tal. Então, né, de manhã ele pode, sei lá, pescar, de tarde ele pode ler um livro, etc, etc. Né? É uma visão bastante romantizada, né? Mas isso seria, em tese, o comunismo. Só que, hoje em dia, qualquer noção que a gente traga, né, de que o Estado tem uma certa importância para a sociedade, especialmente em sociedades que são desiguais, em sociedades que são muitas vezes gravemente desiguais, já virou comunista, né? Então hoje de novo, né, aquela simplificação conceitual que a gente tanto vê. Então o comunismo virou isso. Qualquer coisa que não esteja alinhado com aquela perspectiva mais extremista, que fale, né, numa sociedade um pouco mais igualitária, já te colam esse rótulo, né, de comunista, esquerdista, enfim. Aí vão se utilizando certos, entre aspas, sinônimos, nesse caso, que nem sequer sinônimos poderiam ser considerados, né? Mas, em tese, o comunismo seria isso. Seria uma sociedade sem classes e, no fim das contas, uma sociedade sem Estado. Mas como é que ele pretende acabar com as classes, né? Qual a solução que ele propõe? Por meio de uma redistribuição, tá? Por meio da chegada do poder, do que ele vai chamar de ditadura do proletariado, de uma ditadura do operariado, que tomaria os meios de produção para esse Estado. E aí, esse Estado faria essa redistribuição. Quem não aceitasse esse processo, né, teria sérios problemas, tá? Numa ditadura do proletariado, né? E aí se buscaria essa equalização aos poucos e à força. Só que é aquela coisa, né, que a gente vai ir ao longo da história. Chegou no Estado, chegou no poder e viu como é gostosinho, dificilmente vai se promover o resto do processo, né? Ou seja, de destruição por dentro, digamos assim, do Estado que se poderia imaginar. Até hoje não se passou dessa fase, né? Da chegada ao poder e aí se tornar uma sociedade pautada por valores mais autoritários ali por parte do Estado. Nessa toada aí de liberdade e igualdade, tem um livro assim que eu acho bem legalzinho, que é o Quarta Revolução, que é dos dois jornalistas britânicos, que ele foi um clássico pop, assim, e como é que ele começa narrando? Ele meio que vai falando que o padrão da produção vai ser mais o do estilo chinês do que o do estilo, né, do Ford, assim, né, a coisa do pessoal tá preocupado mais com o rendimento da coisa em termos econômicos, e na medida que aquilo vai dando um resultado econômico, a liberdade política meio que é ignorada. Então tu vai ter vários ricos que vão querer ir pra Singapura, onde não tem qualquer tipo de liberdade política, em troca de quê? De ter o seu rendimento, né? A mesma coisa, o capital indo pra China todo, né? Onde tu tem uma série de restrições e não se tá nem aí pra liberdade política. Beleza. Ao mesmo tempo,
pra atacar qualquer tentativa de dar uma igualdade material num país que nem, por exemplo, Estados Unidos, que quer criar um SUS nos Estados Unidos, vai ter guerra, né? Se tentar fazer isso. Quer criar o quê? Se quisesse fazer um SUS nos Estados Unidos, assim, né? Vai ter guerra com cavalo e tiro, assim, né? Se tentar botar do dia pra noite, que nem o Obama insinuou começar um negócio ali e não rolou direito. O quanto a democracia, no fim das contas, ele é ainda um valor em si, né? Porque muito se defende a democracia porque se olha pros Estados Unidos e vê assim, o pessoal vive bem, né? Olha pra uma Alemanha hoje, né? Tá tudo jóia. O quanto na medida que entra o dinheiro, tu não tendo liberdade política, o pessoal meio que, democracia não interessa, né? O quanto esses valores estão ligados, assim. Eu acho que esse é um risco, é uma reflexão que a ciência política muitas vezes faz, né? Entre desenvolvimento econômico, né? E a questão do próprio sistema político, né? Da própria democracia. Então, essa é uma preocupação permanente justamente por isso. Daqui a pouco tu tens, né? Uma situação material tão bem resolvida que realmente, para ti, tanto faz, né? O que vai ser essa sociedade em termos políticos, de liberdades políticas, porque eu tô aqui, tô vivendo o bem bom, então para mim não é nem conveniente, né, que as coisas sejam transformadas. Mas por outro lado, tu tens alguns autores que vão trabalhar também a seguinte perspectiva, que à medida que uma sociedade ela se desenvolve economicamente, ela passa a ter uma maior probabilidade de ter o florescimento, né, e de ter uma adesão a valores democráticos muito maiores, que é a teoria do pós-materialismo, né, que o Ronald Inglehart, um autor da ciência política, ele trabalha com um survey que ele aplica, né, mundialmente há muitos anos, há muitas décadas, que a teoria é basicamente a seguinte, né, à medida que uma sociedade ela ainda tem privações econômicas muito fortes, não sobra nem tempo para as pessoas desenvolverem valores democráticos. Então é aquela coisa, né, a pessoa tá ali, tá trabalhando, tá ralando o tempo todo para conseguir sobreviver, economizando o almoço para ter a janta. Então não tem tempo, né, digamos assim, de ficar pensando nos valores democráticos, na autoexpressão, etc, né? E aí o argumento, né, que vai permear essa teoria é o seguinte, essas sociedades, à medida que elas se desenvolvem economicamente, elas vão ter gerações futuras com valores mais pluralistas, mais democráticos, nesse sentido. Por quê? Porque daí tu vai ter uma sociedade com as pessoas também tendo maior acesso à educação e uma sociedade na qual a preocupação material já não vai ser tão grande. Ou seja, se eu tenho uma situação que as coisas estão mais ou menos bem resolvidas para mim, que eu não vou me preocupar se eu vou ter dinheiro para jantar, para almoçar no outro dia, eu vou poder me preocupar com outras coisas. E aí entrariam esses valores, né, democráticos, de autoestima política, de engajamento, de participação. E aí, outro ponto, que a gente, mais uma vez, entra naquilo que a gente falava, né, das mudanças culturais que não são simples. Isso se daria, mas se daria com a mudança de gerações. Ou seja, quem roeu o osso uma vez, por mais que essa sociedade enriqueça e que ela mesma também enriqueça, a tendência de esquecer os momentos de privação é muito pequena. Então tu vai sempre ficar com aquela preocupação, meu Deus, mas e se voltar? E se voltar para aquela época que a coisa era terrível? Então são as novas gerações que vão ter, que vão, digamos assim, desfrutar mais desse desenvolvimento de valores mais pluralistas. Então tem também esse outro lado, né, que de repente uma sociedade que se desenvolve economicamente de uma forma mais ampla, né, e aí a gente fala também de distribuição de recursos entre essa sociedade, não só das suas elites, né, não só dos grandes tubarões, isso poderia levar a uma sociedade um pouco mais democrática, um pouco mais justa. E aí a gente entra num outro ponto, né, para falar em democracia, é importante demais que nós tenhamos uma situação econômica um pouco melhor resolvida. Eu não sou, já fui um jovem mais, digamos assim, pragmático em termos políticos, né? Hoje eu sou um moderado, né? Mas eu acredito assim que numa sociedade que não tenha uma situação material minimamente resolvida, tu tens muitas dificuldades para que as pessoas se informem politicamente, para que as pessoas, enfim, tenham uma preocupação mais refinada com questões a respeito da democracia, porque elas estão preocupadas em ter o que comer. Então, enquanto essa é uma preocupação básica, primária, não tem nem espaço, né, para que se floresça uma atitude mais democrática. É bem difícil. E acho que isso aí até influencia, talvez, na própria questão de quem tá no controle, de quem tá no poder, de não resolver todos os problemas. Aquela coisa de, eu poderia resolver 100% dos problemas, mas no que eu vou qual é
a minha vantagem nisso depois? Qual é o meu ponto de vantagem de ganho nisso, né? Porque se eu acabo com um problema, eu vou ter que pensar em um novo meio pra me eleger depois, né? E se eu acabo o problema, eu vou dar espaço pra pessoa pensar. E entrando nessa questão do pensamento e da pessoa tendo melhores condições pra pensar, né? Que ela já não tem que se preocupar com essas questões básicas, eu vou perguntar uma coisa que até eu lembro que a gente já comentou em algum momento sobre isso, em outras conversas, que tu também tinha lido em algum ponto aquele livro da cabeça do brasileiro, que nele, se eu não tô enganado, falava que posteriormente ali, né, no caso aquele livro ele deve ser de um pouquinho antes de 2015, entre 2010 e 2015 talvez. Se eu não me engano, ele é de 2007 ou 2004, tá? Se não me falhar a memória. Perfeito. Que ele meio que previa que o domínio do PT ali iria acabar ali por meados de 2014, 2018 pra cima, por causa das condições que o governo tinha criado. Até que ponto isso conversa com isso que tu estava comentando antes? Esse é um ponto muito importante, concorda, né, com isso? Guilherme, no seguinte sentido, tá? Já tem o Guilherme meteu o Roda Viva agora, parabéns, hein? Vocês não esperavam isso logo de mim, né? Não esperava. Mas, sabe que foram feitas pesquisas, inclusive lá nas manifestações de 2013, quando elas se tornaram aquela coisa da negação da política, da negação das instituições, contra tudo que está aí, e foi feito um perfil, né, a partir dessas entrevistas, desses questionários que foram aplicados, e um percentual muito significativo daquelas pessoas foram pessoas justamente que tiveram a sua ascensão econômica no período dos governos do PT. Então, o que aconteceu ali, né? Nós tivemos aquele processo de ascensão, né, de uma classe média que ascende economicamente, socialmente, e aí chega um momento que essa economia, ela bate no teto e ela não consegue mais ultrapassar isso. E aí, a situação que se cria é uma situação de profunda insatisfação com o PT, no caso, né? Aquela coisa de negação do PT, agora eu ascendi socialmente, e aí, e agora? O que vocês me dão mais? Né? Então, tem esse componente bem interessante quando a gente olha para aquilo, né? Uma boa parte daquela classe média ali revoltada foi uma classe média que ascendeu durante a gestão do PT. E aí que a gente fala, né? Essa questão das mudanças econômicas e tal, elas não vão garantir uma recompensa eterna para o governante. Então, seria muito interessante se pensasse para além de uma inclusão econômica, de uma inclusão pelo consumo, mais propriamente dito, se pensasse numa inclusão também do ponto de vista cidadão, da gente fazer isso, por exemplo, a gente está fazendo aqui, de conversar sobre política, de conversar sobre esses conceitos, de entender mais esses conceitos e esses valores democráticos, né? Acho que isso ajudaria a consolidar muito mais. Nós temos um cenário político que ele é muito dependente das variações econômicas, então as pessoas basicamente votam assim, a economia vai bem, eu estou me sentindo bem, minha vida melhorou, eu recompenso o político, minha vida piorou, eu vou lá e voto no seu opositor, né? Então os votos eles acabam variando bastante nesse sentido, e é isso que leva, né, um país a eleger daqui a pouco o Lula, a Dilma, e dali a pouco eleger o Bolsonaro. Sim, e o quanto às vezes não tem essa parte de cultura, de meio que deixar certos acordos estabelecidos com o geral da população, mas tem certas coisas que são meio que colocadas de cima pra baixo, né? Por exemplo, a Constituição que a gente tem hoje não foi um acordo do povo, assim, e ela meio que garante certos direitos que se a gente não tivesse, sabe-se lá o que ia ser, né? E, querendo ou não, existe uma certa elite que consegue fazer uma coordenação desses movimentos que no fim acabam garantindo algumas coisas, né? O quanto não faltaria, talvez, por exemplo, frear o efeito que tem essa busca pelo salvador da pátria, né? Eu digo especificamente, por exemplo, por que a figura do presidente tem que ter tantos poderes, né? Por que não se discute a questão de tá mais, o poder tá mais diluído, né? Talvez, será que a gente não teria que discutir se o Brasil tem maturidade pra viver num regime presidencialista, assim? É esse tipo de coisa,
poderzinho. Eu queria falar se um regime parlamentarista no Brasil não funcionaria. Tirar esse Jesus da frente, né? E dividir, talvez. Eu sou fãzinho do voto distrital. Mas, né? Esse tipo de coisa, assim, sabe? O que daria pra fazer alguma coisa? Assim, porque eu acho que, às vezes, a gente é estimulado pelas instituições a ratear. Se eu te disser, assim, que eu tenho uma posição consolidada, por exemplo, em relação ao parlamentarismo no Brasil, eu estaria te mentindo, tá? Porque, claro, existiria, assim, uma possibilidade, talvez, de distribuir mais esse poder. Talvez uma das conveniências que existisse fica muito mais fácil, né? Se há uma insatisfação generalizada de tu tirar um presidente do poder, né? Um presidente, no caso, um primeiro-ministro, né? Então, essa mudança, ela seria menos traumática do que todo um processo de impeachment que é arrastado, que é complicado, de fato, é extremamente desgastante, né? Para todo mundo, né? Mas um ponto, assim, que eu, como um cara que trabalha com essa noção mais da cultura política mesmo, da opinião pública. E que trabalha com a realidade também, porque sabe que é os caras que vão estar lá também, né? Eu sou muito cético com relação a essas mudanças, né? Aliás, mudanças institucionais de uma forma geral, né? Porque criar leis, criar regras por si só não garante uma sociedade mais democrática ou que as coisas vão efetivamente funcionar. Aí entra novamente aquela questão de nós termos, de repente, o que alguns autores chamam de uma infraestrutura cívica. Tem regras que não colam, tem regras que são utilizadas e são distorcidas justamente para benefício, né, de certas elites ou do jeitinho brasileiro, né, que muitos falam, né, dessa coisa de sempre buscar pela margem da regra, pela margem de como as coisas efetivamente deveriam funcionar, né, se efetivamente fossem aplicadas. Então, por exemplo, né, agora nós temos em algumas cidades aí a regra que afrouxa a necessidade do uso de máscara. Mas isso já não está sendo aplicado. Ninguém vai notar nenhuma diferença na prática com uma mudança de regra dessa, né? Quem usa máscara e que sente essa necessidade, eu sou um caso, eu uso máscara até para ir ali jogar o lixo na rua, vai continuar usando. E quem já não usava não vai fazer nenhuma grande diferença, né? Então tem muito assim da questão de como as pessoas vão encarar essas mudanças e como a classe política vai lidar também com essas mudanças de forma a manter certos benefícios, certos privilégios. Essa questão do salvador da pátria, ela é muito forte na nossa cultura política. Nós temos uma cultura política muito marcadamente personalista, então importa muito pouco o partido ao qual o cara pertence, o programa de governo dessa pessoa, o programa partidário, enfim, tudo isso fica em segundo plano. Um exemplo, né, desses personalismos que nós temos, além dos grandes exemplos, né, o bolsonarismo. O Bolsonaro, ele se elege num partido muito pequeno, que é o PSL, né? Lá atrás... Ficou mais tempo sem partido do que no partido. Exatamente. Ele é um cigano dos partidos políticos, né? Porque o currículo dele tem mais partido do que certos jogadores têm de... Inclusive já tá a manchete pronta, né? Lá em outubro. Candidatos reclamam que apertaram 17 e não apareceu o Bolsonaro na urna. Essa notícia tá pronta. É só apertar lá, publicar. Já tá pronta essa notícia. Exatamente. E aí um exemplo de Porto Alegre, né? Do Rio Grande do Sul. Eu não me lembro se vocês se recordam, não sei se vocês se recordam, de quando o Jardel foi candidato, acho. Opa, sim. Tem uma entrevista dele para o pessoal da Zero Hora, que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. E ele foi eleito. Tu é de esquerda ou de direita? Ele responde, não, eu sou de cabeça, eu vou de cabeça. E aí depois... Tiririca também, né? Tiririca. Pergunta, não, sério, tu é de direita ou de esquerda? Eu acho que eu sou de direita porque eu sou um cara direito. Basicamente isso é a entrevista dele. Eu tenho uma história com essa eleição do Jardel aí, que na semana seguinte eu tava num 15 anos de uma namorada de um amigo nosso aí, não vou citar nomes, que aí o vô dele, eles são um político lá de uma cidade aí, e aí eu falei assim, e eles são bem gremistas, né? Eu falei assim, tu viu? Tem um monte de gremista que votou no Jardel, né? Que loucura, o cara entrou, e ele me falou bem assim, eu votei no Jardel, e eu vou te dizer, eu ainda tô devendo pra ele, cada gol que ele fez, eu ainda tô devendo pro Jardel, não sei o que, eu só olhei pro vô do... Puta vida, cara, como é que... pra ver como a paixão, ela distorce, né, os valores das pessoas, né? O Darley ainda. Não, mas essa entrevista aí, eu não vou lembrar o nome do
quadro, mas foi uma entrevista que era um quadro que tinha durante as eleições, que foi apresentado, a entrevista foi pelo Arthur Gubert o Laurna? e o Paulo Germano, se eu não tô enganado. Isso, Laurna. Piada zero. Isso mesmo. Era Foi Kelly Matos, o PG, o Arthur. Arthur e o Potter, eu acho. Isso, acho que era mais ou menos isso. Cara, foi uma excelente série de como conhecer um pouco mais dos caras e que depois a gente vai olhar alguns que foram eleitos, como é o caso do Jardel, e a gente se pergunta como, cara, como. Não, mas tem... O cara tá no Big Brother Gaúcho lá da do geral, Portugal, o Guilherme. Tava, sei lá. É verdade. Não, mas eu penso algumas coisas, assim, a respeito de grandes modulações nas instituições que acabam tendo efeito concreto, apesar do comportamento popular, que são alguns temas que, por exemplo, não tá na lei e o Congresso não debateu isso, o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? O negócio da união estável também foi tudo feito por STF, por jurisprudência, adoção das crianças também, tudo feito por tribunal. Então, assim, ó, tem certas coisas que se tu deixa na mão da cultura, isso aí vai evoluir, não sei o quê, 2022, tá lá na lei. Homem e mulher, casamento, pela lei, é homem e mulher, né? Então, tem essas coisas, né? É bem... É um contrabalanço, assim, né? Mas tem uma questão também que eu fico, assim, meio encucado. Vou pegar o exemplo da Inglaterra, quando teve o Brexit lá. Não lembro qual era o nome do primeiro-ministro antes do Boris Johnson. Era a Theresa May. E antes era o... Certeza? Sim, que ela que ia fazer o... não, tinha um outro, sim. Pois é, era um homem, eu acho. Era o David Cameron, não era, Isso aí. Era esse? Eu acho que sim. Tá, isso. enfim. Tava o David Cameron lá e ele era contra o Brexit lá. Ele disse que se perdesse ele ia sair, e aí ele saiu. É isso aí. E aí entrou a Theresa May. Saiu. É isso aí. Não foi o Boris Johnson? Não, o Boris Johnson entrou depois que a Theresa May ficou anos tentando fazer o Brexit e não conseguiu. Tá, enfim. Ele saiu, ele falou que se passasse lá o Brexit lá na votação, ele sairia. Passasse a boiada. Tá, mas e se fosse no Brasil esse esquema? Tivesse o primeiro-ministro e votasse, pela desanexação da região sul, por exemplo. O Rio Grande é meu país. Ele fosse contra e passasse pra desanexar. Eu acho que ele sairia cargo. Não é uma questão de cultura isso, será? Eu acho que ele não largaria o osso. Eu acho que seria mais complicado. Embora, talvez, se ele perdesse, né, o controle do Congresso, se ele perdesse, né, o apoio do Congresso, aí tem essa derrubada e ela é menos traumática. Mas aí dependeria justamente, né, dessas trocas de favores, desses acordos, né, que são feitos e que acabam sendo demandados na política brasileira, né? Tanto se fala de coalizão, talvez a maior frustração, né, que o presidente Bolsonaro tem encontrado quando assumiu o poder é de ver que, bom, ele tem que negociar com o Congresso Nacional, né? Ele tem que lidar com um STF, porque é assim que funciona o nosso regime democrático, né? Ele precisa dessa capacidade de diálogo, e aí ele bate na parede e tem imensas dificuldades. Agora ele está conseguindo um pouquinho mais, né, andar com as suas questões no Congresso, mas daquele jeito que nós sabemos. Mas não foi sempre assim, nunca existiu diálogo, era sempre o político dando uma molhadinha na mão do outro político pra passar os troços. Sempre as emendas parlamentares lá. Tem esse processo de trocas, né, que acaba sendo feito, assim, de conveniências políticas e que é necessário. Agora tem contextos em que isso é mais... tem como fazer limpinho. Explícito, e em outros em que, bom, realmente é necessário. Para a política é necessário que tu estabeleça acordos, que estabeleça negociações, especialmente no Brasil, né, que tem um monte de partidos, então tem um monte de lideranças partidárias com as quais tu tem que negociar e não dá para se esconder disso, né? Não tem como... Que para mim é um erro até essa questão do número de partidos aí, é um troço muito absurdo, é muito grande, é muito plural, digamos assim, a ponto de ter muita coisa muito parecida, que parece ser só um jeito de tentar, tipo, criar um clubinho novo pra tentar fazer parte do clube maior, entende? E acaba sendo isso, em boa medida, assim. E às vezes tem, né, aqueles políticos saem do partido e querem criar um partido, pegar a bola, né, pra si e levar pra casa, aquela coisa toda. E se tu vai ver, né, os partidos do ponto de vista mais ideológico, mais programático, a grande maioria deles é um tremendo vazio de ideias. Então, é aquela coisa, assim, que eu costumo falar,
né, que é gelatinosa. Então, o que tu defende na educação? Eu defendo mais educação. Eu defendo que todos devem ter educação. O que tu defende na segurança? Eu defendo mais segurança pública. Eu defendo, né, que tenha policiais e tal. Promessas vazias. Eles saem na rua, fazem camisetas contra o estupro. Ai, nossa, né? Parabéns. Guerra é ruim. A evolução, né? Então, acaba sendo isso. São partidos que vão se grudando, né, muitas vezes em quem tá no poder. Então, tu vê algumas figurinhas carimbadas que estavam lá com o Bolsonaro, né? E não tem nenhum tipo de problema. Tu olha pro horário eleitoral gratuito, muitas vezes, e aí, às vezes, aquela questão, né, das coligações que vão gerando, no caso, agora não mais, né? Agora nós teremos as federações partidárias e tal, mas os acordos que vão fazendo, e aí tu vê políticos que estão rezando, acendendo uma vela para cada santo, e às vezes esses santos bem divergentes do ponto de vista ideológico, né? E que vão transitando, assim, de acordo com onde está o poder, né? São aí meio que sanguessugas do poder político, estão ali sempre tentando obter vantagens, se grudando, né, em quem esteja por lá. Tipo o Daciolo, que era do PSOL, e depois foi um partido cristão, tipo, foda-se. Mas é mais ou menos por aí, é igual a história do PCO lá. O que eu falo, até que eu comento seguido do voto distrital, é que eu vejo que acho que ele muda um pouco o mindset, né, do cara. Eu lembro muito de uma cena do House of Cards, né, antes do Kevin Spacey falecer. Voto distrital é como é, tipo, nos Estados Unidos? Não a eleição do presidente, as outras que tem lá. Eu acho que lá não é o puro, assim, que simplesmente vai dividir o território e cada um vai eleger o seu. Eu não tenho certeza se não é misto lá. Mas é basicamente, tu vai botar um deputado por zona, assim, né? E eu lembro eu lembro de uma cena do House of Cards que ele tá todo em função lá de conspirar contra o presidente. Ele é um dos deputados mais importantes dos Estados Unidos. Aí dá um problema lá numa cidadezinha. Ele lá nasceu lá em Tiúgo lá. E aí tem uma torre que tem um negócio que deu um acidente. Ele, puta vida, eu vou ter que ir lá pra cidade porque tá dando uma treta. E os eleitores estão botando a culpa. E meus opositores lá na cidade estão botando a culpa em mim, não sei o que. Eu vou ter que ir lá, vou resolver. E depois vou ter que voltar aqui pra Washington e tal. Eu acho que falta um pouco desse tipo de contato, assim, sabe? Que às vezes mostra muito, Londres, porque o cara pega o metrô com as pessoas. A gente não sabe quem é as pessoas, né? Por exemplo, cada estado tem 3 senadores. Nós tínhamos há pouco tempo, tinham 2 que trabalhavam na mesma firma, sabe? É muito uma mesma galera, uma mesma, né? Tu não sabe, por exemplo, o cara é de Bagé. Pra que deputado ele liga? Sei lá, né? É a mesma panelinha de sempre, né? Pra tu ver como a panela é sempre um problema nos locais, e né? acaba concentrando onde tá o dinheiro, né? Tu vai ter metade vai ser de Porto Alegre, os outros vão ser de uma região mais Caxias, outros mais Pelotas e fechou, né? Não tem muito o que... E aí tio Hugo não se desenvolve pra virar uma cidade. O cara que botar uma pontezinha de 10 mil pila ali não sai nunca, né? Algumas coisas eu acho que pode mudar, quem sabe, assim, mas é muita fé no amor, eu não sei. Cara, uma das preocupações que existe é que esse voto distritário também pode, mais uma vez, né, contribuir para a personalização da política. Coronelismo ali. Aparecer mais do que o próprio partido, né? Que já é bastante enfraquecido nesse contexto mais de opinião pública, né? De percepção das pessoas. Os partidos, eles ainda têm uma importância muito grande em termos de articulação política, né? De ter uma base ali nas regiões, nas cidades, etc. Mas, do ponto de vista da opinião pública, os partidos praticamente inexistem, né? São poucos os partidos que têm algum destaque, assim, que as pessoas sabem associar, o que esse partido aqui defende. São poucos. O resto é só uma sigla que tá ali, mas o que importa, né? É aquela frase clássica que muitos dizem, né? Não, eu não voto no partido mesmo, eu voto na pessoa, eu tenho que confiar na pessoa. Então, a parte programática, de propostas, fica em segundo plano. É uma coisa muito, assim, tete a tete, né? De um pro outro. O que eu até penso nesse... contra-argumentando a questão do voto distrital e que enfraqueceria os partidos, eu acho até um pouco contrário, porque, por exemplo, tu vê um partido que nem o PSOL. O que o PSOL disputa, né? Eu quero a Prefeitura de São Paulo e a presidência do Brasil, né? Tu não tem, por exemplo, tendo uma briga numa sessão lá em Santa Maria do PSOL lá com a galerinha brigando lá pra tentar botar um deputado ali naquela região. Não, ninguém quer isso. O pessoal quer fazer o deputado mais votado de todos, aí concentra todo o partido,
pra tentar ter aquele, que normalmente é o mais votado da região ali, e fica nisso, né, pra tentar ter a projeção nacional, e aí espalha um pouco. E aí tu não tem essas micro, tu ter disputas, todos os partidos disputando cada uma das regiões, assim, né, é isso que eu acho que poderia fomentar, quem sabe, né, e até ajudar nessa questão de ter uma cultura política, assim, uma coisa quase que se fosse evolução do Grêmio Estudantil, sabe, uma coisa que é do bairro. Puta merda. Pra mim, eu acho que talvez só fosse resolver alguma coisa politicamente falando quando os caras não recebessem mais que o salário base, assim, de algumas funções chave do país, no caso, né? Tipo, sei lá, esse pessoal mais da segurança, da medicina e da educação deveria ter um teto similar ao dos políticos, né? Porque são as bases da sociedade, né? E talvez com um salário que não fosse tão extravagante como é hoje em dia e não tivesse tantas regalias como tem, né? Tipo, tem bolsa, auxílio pra tudo, né? Auxílio o pior é o cartão, meu amigo, o pior é o cartão. Amante, né? Então tem uns troços assim que são absurdos. Então, enquanto tem as regalias, eles não vão realmente trabalhar por aquilo, pelo bem comum, né? Mas sabe o argumento que eles vão usar pra rebater do salário? É que ter um salário bom acima da média vai impedir que tu ganhe propina. É, e resolve muito, né? Mas só um fun fact. Pra chegar tu já precisa de muito dinheiro já. Aí eu acho que o cara já torrou tudo. O cara já entra devendo já. Um fun fact, o Bruno falou antes do tete a tete. Ela tem uma origem francesa que literalmente diz testa a testa. É um momento uai, assim, aleatório. Uai. Meu Deus. Então tá, né? Então tá, né? Destruiu, né? Ai. Mas tu ia falar alguma coisa? Quem tá falando? Quem vocês vão votar? Não, o voto é secreto. Eu acho que eu tenho uma pergunta polêmica aí na saideira pro nosso convidado. Tá, mete agora que é o momento. Bora! Lá em 1940. Bom, os caras gostam de voltar nessa época aí. Brincadeira, velho. Ô, viajante no tempo. O nazismo, ele não seria uma espécie de terceira via contra o comunismo e o capitalismo? Eu já li uma coisa assim. Brasil paralelo? Olha, a questão assim, digamos assim, em termos numéricos, né, até uma terceira via, ela parece como uma terceira opção, né, só que a gente costuma também associar muito terceira via a algo que é moderado, né, entre dois extremos, digamos assim, algo que se, em tese, se modera, né, então, mas assim, eu tenho muita dificuldade, assim, de encarar o nazismo como uma terceira via nesse sentido. O nazismo, ele é ideologicamente muito complexo, né? Ele é baseado nessa perspectiva muito personalista e tem ali características, né, antissemitas, características racistas mesmo, né, de exclusão, de superioridade de uma raça sobre as outras, que acaba se diferenciando, né, dessas ideologias. É um paralelo, né, que muitas vezes se faz, o comunismo e o nazismo, né? Então, se ambos deveriam ser proibidos ou se ambos são igualmente tenebrosos como ideologias, enfim. Só que o nazismo é isso, né? Ele condena certas parcelas da população por serem o que elas são, simples assim, né? E que uma determinada raça, no caso, né? A raça ariana deveria preponderar sobre essas demais. Então, enfim, o nazismo ele se pauta muito pela questão também do medo, né? Pela questão do se impor visualmente. Então, tu tens estudos assim de comunicação política que vão também trazer muito como ele se afirmava por um misto de admiração e medo por parte das pessoas, né? Porque tu tá ali, imagina, né? Naquele contexto todo do nazismo, um daqueles desfiles, então, bom, aquilo desperta assim uma coisa, nossa, que negócio importante, né? Grandioso, e ao mesmo tempo te dá um medo. Imagina se eu contrariar essa onda que gigantesca, né? Avassaladora que surge aqui, eu vou ser esmagado, né? Então, ela também tem essa coisa da demonstração de sua força, de demonstração de poder mesmo ali. Mas, só fechando, né? Eu não consigo ver, se a gente considerar, né, a terceira via como algo que se modera entre dois extremos, aí o nazismo nessa definição, se fosse para adotar. Uma questão, né, sobre o nazismo é que ele foi todo pautado desde o início, ele foi programado
desenhado, né, para ser uma... todos os pontos, desde a própria identidade visual dos soldados, as cores usadas, os símbolos usados, todos eles foram estrategicamente pensados para os fins que eles tiveram, né? Então, foi uma coisa muito bem planejada para os fins que eles queriam, né? Então, esses objetivos que tu falou de causar o medo e ao mesmo tempo de, né, mostrar aquela grandiosidade, foi tudo friamente calculado, mas para... De canalizar insatisfações também, né? Acho que aí é outro papel, né, que ele teve e que são coisas que a gente vê se repetindo nesse momento da história, claro, de uma outra forma, não estou fazendo uma comparação direta, mas é isso, né, de canalizar insatisfações em direção a algo que, mesmo nos dias atuais, pode, de alguma maneira e de formas diferentes, se materializar, né? Essa questão da empatia, desse senso de pertencimento que muitas vezes surge e que contribui dentro disso tudo que tá falando, né? Pra gente, talvez, eu acredito que estejamos nos encaminhando já pro final, talvez, pra gente não acabar numa bad vibes, assim, remontando ao início lá que a gente falou da Twittercracia, recentemente teve o caso do Danilo Gentili, né? Ele foi odiado pelos dois lados, né? Mas que ressuscitaram um filme lá de 2017 pra crucificar ele por uma cena do filme e tudo mais. E pra mim ficou muito evidente essa questão da importância das redes sociais no sentido de manipulação da opinião, né? Em que, enquanto ele era um apoiador do governo Bolsonaro, inclusive teve o exemplo lá do Feliciano, né? Que tava felicitando pelo filme e tudo mais, né? E aí, quando ele já se torna um crítico de alguma forma ao governo, né? Já muda completamente a narrativa e foi casualmente em um momento em que outras coisas surgiam, né? As famosas cortinas de fumaça. Mas é bem interessante de analisar como o Twitter, ele é volátil. Mas tu percebe e muda, que né? Houve um certo consenso na internet de que, de fato, isso foi utilizado apenas para atacar o Danilo e de que isso foi utilizado para fazer a cortina de fumaça no aspecto da semana, que era a questão da Petrobras e tudo mais, e política de preço, né? Que essa era a discussão, essa era a pauta da semana. Mas o que me pegou especialmente nessa questão é que, apesar do pessoal ter notado, e todo mundo percebeu que essa foi a movimentação, muita gente comprou isso no sentido de, assim, ó, a pessoa já tinha identificado que o Gentili era do bolsonarista e tal, que era alguém a ser combatido, e muita gente comprou a movimentação que fez o Ministério da Justiça para suspender o filme como algo positivo e comemorou. Ou seja, apesar de todo mundo ver que é uma coisa completamente manipulada, o efeito concreto aconteceu, a pessoa foi convencida, vendo como algo positivo, algo que o governo fez, e que, né, a pessoa foi manipulada e ela percebeu, mas ainda assim ela reagiu daquele jeito. E ainda foi uma excelente ferramenta de marketing pro filme, né? Tanto que até vai sair o segundo filme, a sequência. E foi até pro top 3 dos mais assistidos, né? Pois é, e tipo, isso só me deixa pensando e refletindo sobre o quão barato é tu fazer o marketing no Twitter, né? Basta tu contrariar a direita e mostrar o teu produto pra eles odiarem, que tu vai ter uma ferramenta de marketing aí que nenhum anúncio vai te dar. E coisas que estavam completamente esquecidas, né? Como o filme teve outros fenômenos, agora não vou me recordar, porque a minha mente não me ajuda muito nessas horas, mas outras coisas também que só vieram à tona e só se afloraram, né? Só chamaram atenção por causa disso, por causa dessas movimentações aí que surgem. Mas eu só queria manifestar uma estranheza, Guilherme, que é no seguinte: tu não acreditou que o Marco Feliciano tinha ido lá atender o telefone no meio do filme? É absurdo. Eu com certeza acreditei. O cara, ele é um pastor, né? E nenhum pastor mente, né? Tá. Pois é isso, como é fácil, né? E o mais curioso é que tem pessoas que realmente compram esse argumento. Que, assim, uma criança de 12 anos teria pensado numa argumentação melhor, entendeu? Com toda certeza. As pessoas assistiram e aplaudiram naquela época, né? Vai ver que todas elas saíram pra atender o telefone naquele momento do filme, exatamente. Né? Inclusive as crianças que estavam no Netflix, elas devem no botão de pausar, tava travado, então elas deixaram o filme rolando e naquela hora, por coincidência, elas tinham ido pegar um salgadinho ali na
Mas dado esse... Não, e só pra seguir com o meu rótulo de amante de filmes ruins, eu vi esse filme no cinema. Não, nossa, cara. O que ele fazia? Tá, eu vou amarrar então o final. E assim, ó. Tendo em vista, assim, que quem comprou já o pacote pra uma turma e pra outra meio que já tá comprado e tá pelas pesquisas durante os últimos, sei lá, 6 meses, não vai mudar de opção, meio que tá definido, tem que acontecer algumas micro-hecatombes aí pra mudar um pouco o cenário, e tudo vai se encaminhando pra uma situação em que pelo menos 1/3 do eleitorado vai olhar pro vencedor e vai dizer assim, ó, esse aí não é o meu governante, se eu pudesse eu me mudava pra sei lá onde. Pro Uruguai. Pro Uruguai, pra Flórida, pra, sei lá, pra Portugal, tem de tudo. Como é que isso não suscita outros problemas? Meio que a eleição nunca resolve uma questão, a gente não tá meio que com os dias contados para o pessoal talvez baixar a bola e ver que a eleição não é o dia do apocalipse, o dia do juízo final. Pois então, essa questão assim, da polarização, da insatisfação, quem quer que se eleja vai enfrentar. E não vai ser fácil, e esse é um cenário que não tende até o dia 20 de janeiro alguém vai falar de impeachment, isso é certo. E não tende a se modificar. Essa é uma questão muito... Acho que chegou... O Bolsonaro, por exemplo, pode perder a eleição. O bolsonarismo não vai acabar por causa disso, né? O bolsonarismo ele vai continuar, ele é um fenômeno social que está colocado aí e com o qual a própria democracia, digamos assim, tem que aprender a lidar, talvez um pouco melhor com isso, né? Então, essa polarização, essa insatisfação, isso tudo vai permanecer. Essas eleições, elas vão ser especialmente marcantes, primeiro, por causa dessa polarização entre Lula e Bolsonaro, que ela deve se concretizar. Nós não temos nenhum candidato na terceira via ainda, né, que, digamos, consegue ultrapassar um determinado teto. Então, o Moro apresenta limitações enormes. Ciro Gomes também. O Ciro Gomes, ele fica transitando ali, né, tentando agradar um pouco certas parcelas da direita, mas ao mesmo tempo ali a certas parcelas da esquerda, e não sai do lugar. Então, muito provavelmente, tá, a menos que na política as dinâmicas podem se modificar, né, mas muito provavelmente, mantendo-se as coisas como estão, vai ser isso. Lula, Bolsonaro, talvez um segundo turno, aí o Bolsonaro jogando todas as cartadas, enfim, né, que ele possa ter do ponto de vista ideológico, né, porque não há grandes perspectivas de mudanças, de melhorias econômicas, né, então ele vai partir para aquela coisa, a falta dos costumes e tal, e as coisas devem andar por aí. A coisa do Gentili tá ligada a essa pauta dos costumes, né? Com toda certeza, com toda certeza. E aí nós vamos ter uma lição, né, que tem que ficar na nossa democracia, quem ganha a eleição não deve amassar e massacrar quem perdeu. E quem perde a eleição tem que aceitar o resultado. Eu acho que esse também é outro desafio que nós vamos ter aí, que não vai ser fácil, né? Nós vemos que certos movimentos, né, que se vê, por exemplo, como o Trump agia, a gente vê as coisas sendo emuladas depois aqui. Então, o próprio processo eleitoral vai ser muito questionado, vai ter muito ataque em relação a isso. As fake news, elas preocupam demais. Agora eu fico assustado demais quando eu olho esses deepfakes aí que estão sendo criados, sabe? É um negócio que está cada vez mais sofisticado. Mas sobre isso aí das fake news, se eu não estou enganado, foi na Espanha que teve eleição, e eles, preocupados com isso, eles baniram as campanhas do WhatsApp, eu acho que foi, e coincidentemente teve uma freada, né, na crescente da direita lá na Espanha. Talvez tenha alguma ligação, assim? Talvez. Mas é uma coisa que dá pra se pensar também para as eleições aqui, né? E lembrando, né, as eleições elas são de 4 em 4 anos. Tem gente que mesmo ganhando a eleição acaba fazendo campanha durante 4 anos. Né? Exatamente. Esquece de governar. Exatamente, esse é um problema sério. E aí, essa coisa, tu imagina assim, uma deepfake dessas sendo largada aí, faltando 2, 3 dias pro pleito, né? Então, a mamadeira aquela, né, ela vira brincadeira de criança numa hora dessas. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente deve ter, porque as coisas elas se espalham muito, e espalhar desinformação é fácil, é moleza. O problema é depois desmentir. O desmentido é sempre mais fraco do que depois que a coisa se espalhou, né? Porque aquele rastilho todo de pólvora. Então, essa é uma questão que vai demandar muito cuidado de todo mundo. Não só de parte das instituições, mas de nós como cidadãos mesmo, de ver e tentar ter esse filtro crítico sobre o que a gente recebe, né? Olhar, conferir, porque hoje, né, Folha do Estado, os caras inventam uns nomes assim que podem parecer de credibilização, aquela coisa, né, das manchetes sensacionalistas. Os leitores de manchete hoje são também
problema muito sério, né? Porque essa dinâmica das redes sociais, das informações, as pessoas elas estão toda hora consumindo informação. Às vezes o jornalista profissional querendo dar o furo ali se atravessa e... Mas sabe Forte abraço pro Bagé aí, né? Sobre o leitor de Eduardo manchete, Cudê. cara. Tu vai leitor de manchete, tu vê a manchete ali, tu vai clicar na notícia e tem um paywall do jornal e aí? Faz o quê? Aí a culpa é tua que não quer pagar por um jornal. Aí tu desativa o JavaScript lá Não no funciona cantinho. mais. Parou de funcionar. Ah, eu não consigo mais creio. fazer funcionar isso aí. Bem, mas sempre vai ter Mas algum jeitinho brasileiro pra resolver. 83% das pessoas vão saber fazer isso. Não. Isso é verdade. Os nossos pais não vão fazer. Esse é o argumento. De agosto a outubro tem que tirar o celular de idoso. Essa é a minha campanha. Cancelem a internet. Entendeu? As pessoas recebem e se assustam e mostram, tá vendo aqui o que eu falei? É difícil. Eu te falei. Mas é isso aí, gurizada. Vamos ter muita calma. Eu acho que é principalmente isso, né? Os debates, vai ter muita gente que vai se exaltar aí. Já tem que se acalmar agora, porque vai escalar a loucurada em algum momento. A gente tem que entender que os dois disputantes, um já teve com a mão na máquina e o outro tá com a máquina agora. Então tudo pode acontecer, né? Então é bem perigoso e a nossa missão é baixar a bola. Eu acho que, assim, ali outubro vai ser uma guerra, assim, sem precedentes, assim, sabe? Nas redes sociais. E em novembro, com a Copa do Mundo, vai ser todo mundo a ver. Todo mundo contra o Neymar. Isso é verdade. Assim, eu só queria dizer que é a primeira vez que a gente tá falando com alguém que tem tanto título acompanhando o nome, tem mais títulos, inclusive, que o elenco atual do Inter. Um forte abraço aí pra Panela. E que é bastante gratificante a gente ter uma pessoa especialista, né, na área. Esse é o segundo episódio seguido, né, que a gente tem um convidado que é especialista na área e que ajuda a gente a ter um papo tão da hora, assim, tão da hora mesmo. Pra equilibrar no próximo a gente vai ter que trazer um astrólogo, sei lá. Alguém que faça reiki. Quero agradecer aí pela oportunidade, pela conversa boa, né, descontraída que a gente pôde ter aqui. Espero que também tenha, enfim, trazido algumas coisas interessantes pra gente refletir, pra gente pensar. Esse tema, né, da política de um modo geral, da democracia, ele nos gera, assim, preocupações, nos gera tensões, mas ao mesmo tempo acho que é necessário que a gente tenha esse diálogo e que possa ser esse diálogo também descontraído, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade, pela conversa que a gente pôde ter, uma satisfação, uma alegria também poder participar. É isso aí, a gente que se sente feliz por receber a participação. Doutor. Aliás, sigam lá, né? É @Bruno Melo com 2 L's Souza. O com 2 L's é só eu falando, tá? Não vão. Não é que nem Carol com K. Não aviso, né? Mas ele já aviso que eu só posso groselha, viu? Não esperem. Vai que tem um robozinho ali, né? E a perguntinha da semana, galera? Perguntinha. Eu anotei uma, eu não sei se vocês vão aprovar ela. Ah, lá vem. Eu li e achei meio estranha como tu formulou. Vai lá. Vamos ver. Já tivemos Lula presidente, já tivemos Bolsonaro presidente, e sabemos o que cada um nos oferece. Em outubro, quando estiver diante da urna, você vai escolher o melhor ou o menos pior?